Boa noite, gente, tudo bem? Beleza? Bom, o pastor Israel já me apresentou aqui, eu sou o Mateus, sou de São Gabriel do Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, sou pastor de jovens e missões da Igreja Batista Atos de Amor, ali naquela cidade. Nós estamos ali desde o ano 2017, Deus tem usado as nossas vidas, estamos ali trabalhando bastante. Será que ele vai vir falar comigo? Tá. Estamos ali trabalhando bastante, Deus tem usado as nossas vidas, tem sido muito bom. E desde o ano de 2021, desde o ano passado, o Senhor tem me dado a oportunidade de eu estar trabalhando também no poder público. Eu sou hoje um funcionário público. Hoje eu sou, sabia, Israel? Eu sou um funcionário público, cara. Recebo lá, fui lá na procuradoria, nunca tinha entrado nesses lugares. Recebo lá na Folha e tal, eu vou explicar para vocês qual que é o trabalho que eu desempenho ali na prefeitura. Bom, hoje, e esse final de semana, é um final de semana de muitos recordes, né? Eu estou batendo muitos recordes, é o primeiro final de semana, a primeira vez que eu faço uma viagem tão longa na minha vida. Não sei se você sabe, mas São Gabriel do Oeste fica mais ou menos uns 450 quilômetros daqui, por aí. Não sei se daqui ou até Taquarussu, que é onde eu estava, né? Até ontem, mas é uma das viagens mais compridas, mais longas que eu já fiz na minha vida. O máximo que eu tinha ido era até Dourados, né? E depois aqui nesse final de semana. Fui convidado pela Igreja Batista em Taquarussu, pastor Otoniel, uma igreja pequena lá, numa cidade pequena, para fazer um trabalho nas escolas e também falar com os pais dos alunos naquela cidade. Vou explicar melhor para vocês. Mas, para mim é muito bom estar aqui hoje, né? Eu já conheci a Igreja Batista em Nova Andradina. A última vez que eu estive aqui foi no ano de 2010 ou 2011, 2010 eu acho, onde nós tivemos aqui na cidade um trabalho da Jubansu. Eu era um adolescente bem sem vergonha, posso dizer. Mas foi assim, né, a última vez que eu estive aqui, né? É muito bom ver o pastor Israel aqui em Nova Andradina, né? São muitas coincidências, né, que a vida nos proporciona. E aí quando eu falei para ele que o pessoal lá de Taquarussu me convidou para fazer esse trabalho, já mandei uma mensagem para ele porque eu sabia que era a próxima cidade. Ele falou: "Não, vem para cá, prega aqui, conhece minha casa, vem para cá." E de pronto nós combinamos. Então foi muito legal para mim. Pude matar a saudade também de usar o perfume emprestado dele. Porque, gente, eu vim de São Gabriel do Oeste, eu preparei minha mala com carinho, com cuidado, com amor. E esqueci o meu desodorante e meu perfume. Falei, cara, uma das únicas coisas que você não pode esquecer é isso, cara. Pelo amor de Deus, você esquece o perfume e o desodorante. Eu estava desde ontem usando o perfume da minha esposa. Porque lá em Taquarussu, você conhece Taquarussu, né? Taquarussu é uma cidade que é, né, um ovo. Então não tem muita coisa lá, não tem muito lugar. Eu até perguntei para se tinha um boticário lá, na esperança de ter um boticário para comprar um negócio. Não tem, só ir lá em Nova Andradina. Eu falei, então aproveitava lá quando for lá na casa do Israel, eu estava usando o dela. Aí já vim para cá com o cheiro do pastor Israel. Então se você chegar perto de mim, não se confunda, é o pastor Mateus, não é o pastor Israel. Inclusive, obrigado, perfume maravilhoso. Enfim, para mim é um prazer muito grande estar aqui e hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem baseada em fatos reais. Vocês gostam de filme baseado em fatos reais? É massa, né? Eu acho que você se envolve mais com um filme que é baseado em fatos reais, porque tipo, é uma história que aconteceu, e é mais legal ainda quando no meio do filme as cenas reais elas são incorporadas. Eu acho muito legal, é muito da hora, né? Eu estava conversando com o pastor Israel hoje sobre as séries, documentários que tem no Netflix. A gente assistiu uma série chamada Rezar e Obedecer, que é uma história de uma igreja lá dos Estados Unidos, enfim, uma história bem complicada, depois você assista. Eu gosto de séries e filmes baseados em fatos reais. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem baseada em fatos reais. Lá em São Gabriel do Oeste, eu sou formado em teologia e formado em capelania escolar. É um curso que eu fiz e que assim mudou a minha vida. E aí depois que eu me formei em capelania escolar, eu elaborei um projeto para entrar nas escolas da minha cidade, para poder levar a eles ali algumas palestras, oficinas, dinâmicas e atendimentos para os adolescentes e os jovens do ambiente escolar. Levei até o prefeito, levei até a secretária de educação, não fui muito bem recebido, até que depois de muita insistência, o prefeito conversou com a secretária de assistência social, que me convidou para ir até o gabinete dela e falou assim: Mateus, nós queremos que você aplique o seu projeto, você seja remunerado pelo seu projeto, para trabalhar nos nossos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos aqui na cidade. Lá em São Gabriel eles têm 2. Eu não sei se aqui em Nova Andradina tem, mas é tipo PET. Vocês lembram do PET? É o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Os alunos eles vão de manhã para a escola e à tarde eles vão para o PET, né? Lá eles chamam de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eles têm 2 que atendem os meninos mais ou menos dessa idade. E eu sou contratado pela prefeitura desde o ano
do ano passado, desde o ano 2021, para atendê-los, fazendo palestras, oficinas, dinâmicas, e o principal que são os atendimentos individuais. Eles nos procuram para desabafar e para falar sobre a vida. E por que eu falei que hoje é uma mensagem baseada em fatos reais? Porque eu quero trazer para você uma mensagem baseada na história de uma menina que me procurou. Uma menina que veio até mim para poder falar sobre a vida dela. Não vou falar o nome dela, mas é uma história que me chocou, que me chamou muita atenção. Quando nós nos apresentamos nessas entidades e nesses lugares, a gente sempre fala que o nosso trabalho ali é para atendê-los, é para oferecê-los um atendimento, uma ajuda e um apoio. E quando ela ficou sabendo que ela tinha isso, esse acesso, ela me procurou e ela começou a me contar toda a história de vida dela. Ela mora na roça, mora na fazenda, ela vem de ônibus até a escola, ela fica durante o dia ali na cidade, ela participa desse trabalho que é o contraturno da escola dela. E ali ela começou a me falar as coisas que ela tem vivido em casa. Autolesão quase que todos os dias. A autolesão são os cortes no braço. Talvez você conheça alguma pessoa que sofra com esse problema. Todos os dias ela estava fazendo isso. Já havia tentado se matar várias vezes com remédio, com corda. Uma vez ela disse para mim que ela chegou a injetar veneno na sua veia. Mas ela assim, antes de chegar a injetar mesmo, ela ficou com muito medo e tirou na hora, mas ela teve a coragem de tentar fazer isso contra a vida dela. E ela começou a me contar, e aquilo foi me chamando a atenção, foi me deixando até um pouco com medo. Não é a única história que chega até mim, muitas pessoas me procuram com histórias até parecidas e piores. Mas por que a história dela me chamou a atenção? A história dela me chamou a atenção porque algo estava acontecendo dentro da casa dela, dentro da família dela. Eu estou para dizer para vocês que 99,99% dos jovens e adolescentes que me procuram para falar sobre os problemas que eles estão vivendo, estão relacionados com o ambiente familiar. Problema com pai, problema com mãe, problema com irmãos. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o problema que ela estava vivendo, mas antes eu quero trazer para vocês um versículo que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Apenas o versículo 22 da palavra de Deus, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Desejos malignos, atividades impuras, pensamentos de autossabotagem, de morte, de suicídio, eram coisas que faziam parte da vida dela. E conforme ela foi me falando, eu fui percebendo algumas coisas tão importantes, e que eu olhei, que parecia que era Deus falando para mim: Mateus, eu quero que você pegue essa história e fale para as pessoas sobre isso. Eu quero que você preste muita atenção para o que essa menina está falando para você, porque isso deve ser transmitido para todos aqueles com quem você tem contato. E eu entendi. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem cujo tema é: jovens saudáveis geram famílias duradouras. Amém? Amém. Jovens saudáveis geram famílias duradouras. Quem aqui está namorando? Temos aqui um casal lá no fundo, namorando, só, o resto é tudo solteiro. Quem é casado? Olha, tem bastante gente casada aqui em Israel. Que benção, né? Pastor Israel, vou chamar de Israel, pastor Israel. Uma bênção. Quem aqui é solteiro? Vamos lá, o solteiro. Cadê o solteiro? Você tem que fazer os... Aê! Ih, não senti firmeza nos aí não, hein, filho? Como que você vai casar assim, meu irmão? Solteiros, vocês querem se casar? Um dia, conhecer um amado, conhecer uma amada? Pois é. Esse assunto, a questão do namoro, do relacionamento, é um assunto que você vai conversar com qualquer guri na escola, ele tem uma opinião, ele tem uma visão. Assim, é um negócio completamente desregrado, é um negócio completamente... E olhando esse ambiente, olhando esse contexto e também olhando a história daquela menina, eu comecei a perceber que os problemas estão ali, nesses relacionamentos. O namoro, as relações afetivas que são quase inexistentes. Quando não é assim, desapegado, pega um hoje, pega outro amanhã, vai pegando. Quando não é assim, parece que se apaixona e vira o amor da vida dela eterno. Meu, tem gente, umas gurias de 12, 11 anos, cara, né, amor? Ainda bem que eu estou aqui, trouxe minha esposa, porque dela vai corroborar as coisas que eu estou trazendo. Não estou mentindo, aqui está a prova, tá? Inclusive, minha esposa está aqui, amor, fica em pé para o povo te ver aí.
Vai lá, meu amor. Essa é a Oxana, a mulher mais linda de São Gabriel do Oeste. É a mais linda mesmo, porque ela tem uma irmã gêmea, idêntica, mas mesmo assim ela é a mais bonita das duas. Então, beleza, né? Gente, teve um dia, eu tenho que contar essa história. A gente estava lá na casa dos pais dela, e elas são iguais, idênticas. Se vocês verem depois nas redes sociais delas, as fotos delas são idênticas. É terrível assim para os namorados, para os maridos, né? Confundirem. E aí um dia a irmã dela estava lavando a louça, e ela estava lá na sala. E eu estava, sei lá, conversando com a minha sogra, lá conversando com ela. Daqui a pouco eu fui chegando perto da minha cunhada. Eu encostei na cintura dela, falei, amor, ela virou para mim e falou assim, eu não sou seu amor não. Rapaz, eu fiquei vermelho. E aconteceu de novo esses dias. A gente estava no final de semana passado, né, amor? Retrasado, não sei. A gente foi no sushi, e um sushi lá em Campo Grande, escuro. A Oxana estava lá atrás, eu estava mais na frente que eu ia pagar a conta. Estava vindo a irmã dela, eu olhei para trás e falei, amor, cadê o cartão? Ela olhou para mim e falou assim, eu não sou seu amor não, teu amor está lá atrás. Acontece, mas ela é a mais linda de todos, né? Essa é a minha esposa. Enfim, jovens saudáveis geram famílias duradouras. Os jovens hoje em dia na escola, nós aqui crente, beleza. Agora os guri lá, não quer não. Quer sair beijando todo mundo. E vai. Tem 300 namorados, tem um monte. Jovens saudáveis geram famílias duradouras. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que jovens saudáveis geram famílias que conhecem os seus limites. Conversando com aquela menina, eu comecei a perceber que a família dela não tinha limites. Aquilo me chamou a atenção, ela foi me contando, e aí eu me lembrei do texto de Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, e essa história é a história de Adão e Eva, quando eles estão dizendo ali, quando eles estão recebendo de Deus que eles não podem comer do fruto proibido. E o texto diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. O que Deus deu para Adão e Eva aqui? Um limite. Deu um limite. E você? Quais são os seus limites? Ela começou a contar a história de vida dela para mim, falando sobre a família, sobre a casa dela, e eu comecei a perceber que a casa dela não tinha limites. Eles não conheciam limites. Bebida, festas, traição, violência, agressão, eram coisas que faziam parte, cara, do cotidiano dela. E aquilo foi me deixando assim muito assustado, porque hoje a nossa geração é uma geração apaixonada por bebidas, drogas, sexo sem compromisso, redes sociais, pornografia, e tudo isso nos faz ultrapassar o quê? Os limites. Quando você vai, cara, é só a gente sair daqui hoje, andar pelas ruas. Eu sei que Nova Andradina é igual São Gabriel do Oeste, é igual qualquer outra cidade. Tem aquelas pessoas que estão lá no mundo das drogas, tem aquelas pessoas que estão afastadas da presença de Deus, e tem aqueles que entenderam que eles têm limites. E aí nós somos a geração do TikTok, nós somos a geração das dancinhas, das músicas erotizadas, nós somos essa geração. Lá nas entidades onde a gente desenvolve esse trabalho, a gente trabalha com os meninos de 11 a 13 anos em uma entidade e os de 13 até 17 em uma outra entidade. E nessa entidade onde estavam os meninos de 11 a 13 anos, eu faço ali com eles um trabalho de dinâmicas, oficinas, enfim, faço as palestras com eles. E um dia eu falei, não, vou lá fazer uma dinâmica com eles, para eles, né, interagirem e tal. Cara, completamente acelerados. Sabe, criança assim, enérgica, não parava. E aí parece que deu uma pausa na nossa dinâmica, 3 meninas no canto. Falei, e aí, vamos prestar atenção. Cara, do nada, tipo assim, sabe quando escapa a atenção? As gurias, as três. Falei, meu Deus do céu, cara, presta atenção. Aí quase que desceu o espírito do pastor para falar, e aí, vigia, irmão. Mas como a gente não pode, né, falar num ambiente público, a gente toma esse cuidado. Mas, cara, é muito fácil fisgar eles com isso. É muito fácil. Porque é uma geração sem limites. Aí você vai ver o contexto deles dentro de casa. Como que é o relacionamento?
do pai e da mãe dele, isso se por um milagre o pai e a mãe ainda forem casados. Porque quase 99,99% dos casos que estão ali são filhos de pais divorciados. Tudo isso é um reflexo de uma geração que não tem limites, que não conhece limites. E como eu falei, a casa daquela menina sempre tinha bebida. E ela me conta que toda vez que tinha as festas na casa da família dela, tinha bebida, tinha o povo que vinha, os peão da fazenda. E ficava assim uma gritaria, um piseiro. E um brigava lá, o outro puxava o cabelo lá. E aí o outro xingava a esposa. E estava lá atrás beijando o outro. E é um negócio, um piseiro, uma bagunça. Falta de limites. Jovens saudáveis geram famílias que conhecem os seus limites. Nós precisamos conhecer os nossos limites e nos afastarmos daquilo que nos faz pecar. Se nós fizermos isso, em primeiro lugar, nós teremos uma família saudável. Eu e a Oxana ainda não temos filhos, mas queremos ter. E para que nós tenhamos uma família saudável, em que os nossos filhos vivam bem e sejam felizes, nós precisamos ensiná-los que a vida tem limites. Existem momentos e espaços que nós não podemos ultrapassar. E isso não é o pastor Mateus que fala, não é o pastor Israel que fala, é o próprio Deus, quando ele chega em Adão e Eva e diz: não comam desse fruto. Ali está o limite. Mas não é só isso. Em segundo lugar, jovens saudáveis geram famílias que sabem o significado do amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Deus é amor. Carinho, atenção e diálogo precisam fazer parte do nosso contexto. Os meninos que eu converso e que me procuram, eles me relatam a falta de diálogo dentro das suas casas. Eles não conversam entre si. Eu tenho uma palestra que chama A Geração do Quarto. É baseado num livro, inclusive, Israel, eu indico você a comprar esse livro, A Geração do Quarto. O pesquisador Dr. Hugo Monteiro Ferreira, ele fez uma pesquisa em vários estados do Brasil com adolescentes, em que eles sofrem bullying na escola. E ele percebeu em todos esses meninos e meninas, que eles passam mais de 6 horas por dia dentro dos seus quartos. E aquilo chamou tanto a atenção dele, que ele quis saber mais o motivo. E aí eu comprei o livro, estudei o livro, e essa palestra a gente fala com os pais. Porque não adianta nada a gente falar com os meninos, sendo que os pais estão fazendo tudo o contrário dentro de casa. Então a gente oferece isso para eles. E a gente percebe nesses meninos, e nesse livro ele fala bastante também, como que o ambiente dentro de casa é um ambiente de guerra. É um ambiente onde não tem diálogo. Onde quando eles querem falar sobre aquilo que eles estão sentindo, os pais viram para ele e falam: você está de frescura. Toma jeito da sua vida, rapaz. Presta atenção. Você tem muito que crescer ainda. Você tem que comer muito arroz e feijão para chegar onde eu cheguei. Não tem diálogo, só tem discussão, só tem briga. E nós desconhecemos o significado do amor. Nós somos uma geração que gosta muito de falar, sabia? A gente gosta de falar. Gosta de falar. Mas somos muito complicados, é muito difícil para nós pararmos e ouvirmos. É muito difícil para nós prestarmos atenção quando alguém está nos dando um conselho. É muito difícil para a gente se concentrar quando uma pessoa está preocupada conosco e quer nos passar uma mensagem interessante. A gente não faz isso. Porque, lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 fala: lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e para ficar com raiva. Quando aquela menina virou para mim e falou que ela nunca tinha recebido um abraço da mãe dela, eu entendi tudo. Uma pessoa que não tem um afeto dentro de casa, uma pessoa que não tem um contato próximo com a única pessoa que ela deveria ter, sua própria mãe. Eu não sei se você tem essa experiência de ter uma distância, ter um distanciamento da sua família, mas aquela menina morando com a sua própria mãe me disse que a mãe dela nunca havia dado um abraço nela. Ela não entendia o verdadeiro significado do amor. Aquela família não entendia o verdadeiro significado do amor, do carinho, do afeto, do cuidado. O diálogo era inexistente. Ela até tentava se aproximar da mãe, mas a mãe virava para ela e falava: menina, para de frescura. Isso é bobeira, esse negócio de depressão. Cala a boca, vai para lá. Você nem tem idade para ter depressão.
E essa pessoa, essa menina, ela foi cada vez mais murchando. E toda vez que ela tentava o suicídio, toda vez que ela se cortava, toda vez que ela se machucava, e a mãe dela pegava, era mais um sermão, era mais uma agressão, era mais uma violência contra a vida dela, era mais uma vez a mãe dela apontando para ela e falando: menina, você tem que parar com isso, que vergonha, o que os outros vão pensar de mim, vendo a minha própria filha fazendo essa coisa feia. Um egoísmo gigantesco. Nós somos uma geração depravada, aonde o amor foi substituído. Eu recebi nesses meus atendimentos uma menina que ela morava lá no Amazonas, em Manaus. E ela veio para São Gabriel do Oeste, porque lá em São Gabriel do Oeste, não sei se você conhece lá a cidade, tem uma indústria muito grande chamada Aurora. Eles têm um frigorífico lá, um abatedouro de porcos, e muito grande a produção a criação de porcos lá em São Gabriel do Oeste. E essa família veio de Manaus para São Gabriel do Oeste para poder trabalhar. Ela me contou, e ela estava participando lá do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ela virou para mim e falou assim: Mateus, desde os meus 10 anos, eu sou abusada sexualmente pelo meu irmão de sangue, todos os dias. A casa deles é uma casa pequena, e desde lá era uma casa pequena, o irmão e a irmã moravam no mesmo quarto, dormiam no mesmo quarto, e todas as noites ela era abusada, todas as noites. E ela no primeiro momento, ela falou que ela falava: puxa, será que a culpa é minha? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo de errado para o meu irmão fazer isso comigo? Depois ela começou a perceber que quem estava errado na verdade era ele, e ela foi e procurou quem? A mãe dela. Sabe o que a mãe dela virou para ela e falou? Eu não posso fazer nada, ele também é meu filho, como que eu vou expulsar ele da minha casa? Naquele momento ela me disse que a casa dela caiu, ela não tinha mais para onde correr. O único lugar onde ela deveria se sentir à vontade e confortável era o lugar onde o agressor dela estava. Mas ela não se, como que eu posso dizer? Ela não se acomodou. Ela precisava resolver aquilo, ela precisava ir atrás, ela precisava de alguma forma parar com aquela agressão. E ela procurou o conselho tutelar. Olha a coragem dessa menina, 15 anos. Procurou o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi lá e tirou ela daquela casa. Lá em São Gabriel tem um trabalho chamado Família Acolhedora, onde esses meninos e essas meninas que sofrem essas agressões dentro de casa, eles são levados para morar com essas famílias que são tipo famílias adotivas. Eles recebem esses meninos durante um período de tempo, até que as coisas melhorem dentro de casa, até que as coisas sejam resolvidas, e ela estava vivendo esse momento. Mas o que mais me chamou a atenção foi o braço dela. Ela estava me contando a história de vida dela, e ela falou assim: Mateus, tudo isso acontecendo, e eu não conseguindo me controlar, não conseguindo controlar as minhas dores, eu comecei a me cortar, e gente, eu já estava acostumado a ver braços cortados, porque quase toda semana eu estava recebendo meninos e meninas assim. Quando ela colocou o braço dela em cima da mesa, eu me assustei. Eu nunca tinha visto aquilo, Zé, nunca tinha visto aquilo. O braço dela estava inchado, o sangue seco, é uma cena de terror. E eu perguntei para ela: quando você fez isso? Ela falou: semana passada, antes de ontem, ela falou. E aí eu não posso, de alguma forma, ficar assustado ou expressar um susto, um medo, porque isso só piora as coisas. O que eu fiz? Eu me calei e ouvi. Esse é o meu trabalho, ouvi-la, ouvir a sua história. E aí eu estava com a camisa do Dragon Ball, do Goku com Freeza. E aí do nada ela olhou para minha camiseta e falou assim: você gosta de anime? Eu falei: gosto muito. Cara, a conversa estava aqui. Do nada, uma instabilidade emocional gigantesca, mas que bom que ela achou esse caminho para poder falar sobre uma coisa que ela gosta. Mas isso não muda o que ela estava vivendo dentro de casa. Depois eu fiquei sabendo que ela saiu e que o irmão dela foi indiciado, enfim, muita coisa aconteceu na vida dela. Ela até mudou o nome dela para que ela não pudesse, sofrer alguma coisa. Mas são histórias que nos chocam. E essa menina, você vai perguntar para ela o que é o amor? O que ela vai falar, mano? Ela vai falar que não existe amor, que não existe Deus. Porque como pode existir amor? Como pode existir um Deus que colocou ela num lugar onde ela, morando com as pessoas, que era para ser a família, o aconchego dela, estavam agredindo ela? Nós somos uma geração que desconhece o amor, porque o amor foi depravado. Pais abusam das filhas, irmãos abusam das irmãs, o amor se perdeu. Por isso nós precisamos entender o significado do amor. Se a gente entender o que o amor significa e o que o amor é, nós vamos ter uma família saudável. Nós precisamos conhecer os nossos limites, nós precisamos conhecer o significado do amor. Em último lugar, para encerrar, para fechar, jovens saudáveis precisam gerar famílias que sejam apaixonadas por Deus.
sejam apaixonadas por Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O testemunho é quase que inexistente, né? A gente vê pessoas vivendo uma vida dupla, uma coisa dentro da igreja e outra coisa na escola, uma coisa dentro de casa e uma coisa com os amigos na rua. O testemunho quase que é inexistente, porque o jovem cristão tem hora que é até pior do que aquele que não conhece a Deus, faz coisas até mais assustadoras. Você fala: meu Deus, é crente? É crente. Filho de pastor, então, Deus o livre. Eu e Israel somos filho de pastor. E nós se conhecemos, né, Israel? Nós se conhecemos. Mas cara, a reverência já era. Eu sou pastor de jovens lá em São Gabriel do Oeste. E cara, eu fico incomodado com algumas coisas, porque os meninos, a gente está recebendo uns guri de 10, 11 anos lá na nossa igreja, né, amor? E assim, os negócios, chega a ser até bizarro. Cara, eles não sabem nada de Deus, de igreja, de Bíblia. A gente fica vendo como a igreja batista em Nova Andradina, que é uma igreja tradicional, uma igreja estruturada. A nossa igreja tem 5 anos que nasceu, 3 anos de emancipada. Nós somos um bebezinho ainda. E tá chegando pra gente pessoas que não tem assim tradição nenhuma, nem Bíblia tem, velho. Um dia a gente fez lá uma gincana que quem ganhava uma Bíblia. Porque os caras não têm Bíblia, velho. Eu fico doido com os negócios que eu vejo lá. Mas assim, eu acho legal, porque daí é o primeiro contato que eles estão tendo, é a nossa referência. Eles estão vendo em nós essa vida, e eu acho isso muito legal. Mas lá em São Gabriel do Oeste, a gente estava tendo um problema muito grande com reverência. Na hora do louvor, uma risadaiada, uma gritaraiada, um negócio, sabe? Na hora do culto, meu pai, o pastor Valner, estava pregando, ficava uma saição, toda hora saindo para tomar água, ir no banheiro, e saição. Só acontece lá, aqui não, verdade? E aí, cara, um dia eu peguei no pé deles, falei: gurizada, lá tem que ser assim com eles, velho, tem que ser na cara mesmo, e eu dou na orelha deles. No final dos cultos, os guris chegam em mim, os guris de 11 anos, abusados, eles chegam em mim e falam assim: ô pastor, hoje você pegou pesado, hein? Vai tomar vergonha, guri, meu Deus do céu, né? Mas é isso, cara, hoje a gente vê uma reverência que já foi embora, já era, nem a presença de Deus, nem na presença do Senhor a gente se comporta como deveria. E a adoração parece que virou só um artifício para a gente postar os stories no Insta, né? Glória. Aí tá gravando. Aleluia, aleluia. E aí, ficou legal? É desse jeito, cara, desse jeito. Então, e aí você posta para receber as gatinhas na DM, né? Nossa, que legal, você é crente? Nossa, adorador, que benção. Virou isso, a gente é uma geração que busca Deus por conveniência. A gente quer as coisas em troca, velho. A gente quer servir a um Deus que nos dá coisas em troca. A nossa paixão pelo Senhor, ela deve ser orgânica. Não deve ser patrocinada. A nossa paixão por Deus tem que ser uma coisa natural, não uma coisa fabricada, industrializada, uma coisa artificial. Sabe, um negócio que, você bate o olho e você fala: isso aí não é verdade. Isso aí não é verdade. E o que eu tenho visto nessa geração, Israel, é isso. Uma geração de jovens artificiais. Uma geração de jovens que vivem de aparência. E nós não podemos viver assim. Aquela menina, ela orava, e ela me disse que ela orou bastante, e ela não conseguia ouvir a resposta de Deus. Teve um dia que ela me procurou, e eu tinha falado para ela: você quer que eu te dê um livro? Você gosta de livro? Aí eu dei um livro para ela. E era um livro devocional, acho que até do pastor Michel lá de Curitiba. Dei para ela o livro. E aí eu dei o livro para ela pegou e começou a folhear o livro. E aí eu percebi que ela foi ficando assim, sabe, estranha. Daqui a pouco ela olhou para mim e falou assim: você acredita mesmo em Deus? Para mim, pastor, você acredita mesmo em Deus? Falei: acredito, por quê? Falou assim: porque eu oro para Deus me tirar da situação que eu estou, e Ele não me ouve, Ele não me tira. Que Deus é esse? Que não me responde, que não me ajuda em nada. O que você vai falar numa hora dessa, cara? Qual que é a resposta que se dá para uma pessoa assim, mano? E vou falar a verdade para vocês, aqui em Nova Andradina, tá cheio de pessoas que têm um pensamento parecido com o dela.
Quem que vai dar a resposta para eles? Quem que vai dar a solução para eles? A igreja. Somos nós. A gente tem dado? Qual que é o testemunho da Igreja Batista em Nova Andradina, na cidade de Nova Andradina? Qual que é o testemunho da Igreja Batista Atos de Amor em São Gabriel do Oeste? Nós precisamos ser uma geração apaixonada pelo Senhor, apaixonadas por Deus. E é tão legal a história dessa menina, que depois que isso aconteceu, ela no final, ela começou a chorar muito, falar assim, Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus não me ouve, e eu parei só a ouvir, e no final eu falei para ela assim, você quer que eu te ajude? Eu vou te ajudar, mas eu preciso que você me ajude também. Eu vou conversar com a sua mãe. Chamei a mãe dela, porque lá nas entidades eu tenho esse contato, é muito legal, eu consigo de alguma maneira ter um contato com os pais dos meninos que eu atendo, e aí através desse contato eu consigo tratar problemas mais graves, e eu chamei aquela mãe sentou na minha frente, e começou a chorar. Eu nunca recebi carinho da minha mãe, ela era prostituta, ela vendia o corpo dela para caminhoneiros em troca de um prato de comida, a mãe. Nunca tinha recebido um abraço da mãe, nunca tinha recebido um elogio, nada. Você vê como que o negócio é reproduzido. É uma cadeia. Aquela filha estava recebendo aquilo que aquela mãe também nunca tinha recebido, de amor, de carinho, de afeto. Ela estava transmitindo para a filha dela. E ela começou a chorar em lágrimas. Eu falei para aquela mãe, falei assim, mãe, nada está perdido. A gente vai fazer o melhor possível para ajudar tanto você quanto ela. Gente, os pais precisam mais de ajuda do que os meninos. Os pais precisam mais de ajuda do que os meninos. E eu só fui perceber isso depois de 1 ano e 8 meses trabalhando na prefeitura. Porque só agora eu percebi que eu precisava desenvolver uma palestra e um atendimento com pais. Porque os meninos já sabem. Os guris já estão ligados, os guris são espertos. Agora os pais, meu irmão, a gente foi fazer a palestra lá em Taquarussu. A gente fez 2 palestras na sexta-feira com os alunos de manhã e da tarde, lotado, 120 nas 2 sessões, em cada sessão, verdade. Quando foi hoje de manhã, a prefeitura tinha feito uma divulgação para que os pais fossem ouvir a palestra sobre a geração do quarto. Sabe quantos pais foram? Sabe quantos foram? 3. O resto era funcionários lá, 3 pais. E eram 3 pais que não tinham um comportamento que deveria ouvir o que eu estava falando, porque quem tem que ouvir não vai. Aí eu falei para eles assim, gente, vocês têm que fazer, a estratégia é diferente, vocês têm que fazer um dia que quem for vai estar dentro do negócio do Bolsa Família. Se for vai ganhar, porque não tem como, cara. Esses caras têm que ouvir obrigado, porque o jeito que é complicado, mano. E a gente fez, cara, os pais estão prezando mais do que os filhos, eu tenho visto isso. E aí eu conversei com aquela menina, desenvolvemos um contato com ela, e aí eu lembro até que no começo do ano o pastor Israel me ligou e falou assim, Mateus, eu quero que você venha pregar no acampamento, e eu quero que você traz o seu grupo de teatro, que a gente tem um grupo de teatro lá, que a gente apresenta nas escolas, e aí o pastor Israel me convidou, mas eu falei para o Israel, pastor Israel, a gente já está com o nosso retiro já encaminhado, e a gente pode deixar para uma outra oportunidade, para mim vai ser um prazer, mas nesse retiro, pastor Israel, sabe quem que estava lá? A menina. Aquela menina, ela saiu daquele lugar chorando porque Deus não tinha ouvido a ela. E quando eu tive esse contato com ela, eu comecei a conversar com ela, eu perguntei para ela, você quer ir no retiro de carnaval da nossa igreja? Quero. Levou até a irmã dela. Foram as 2 no retiro. E a Oxana lembra de como que ela estava, ela era assim na dela, não conversava com muita gente, mas ela estava lá. A gente estava pregando sobre recalcular a rota, sobre mudar a direção da vida dela, e ela estava ouvindo. E no último dia que a gente fez um louvorzão mais assim impactante, ela estava aos prantos, entregue, chorando. Ela foi nos abraçar, sabe, assim completamente entregue. Ali ela percebeu que para que a família dela seja uma família duradoura, ela precisa ser apaixonada por Deus. Se nós somos uma geração que não busca a Deus por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele nos dá, jamais teremos uma família duradoura. Jamais. Jovens saudáveis buscam uma vida apaixonada pelo Senhor. Aquela menina, ela orava, e na cabeça dela ela pensava que Deus era um senhorzinho velho com a barba branca, sentado num trono lá no céu, que simplesmente ignorava as orações dela.
Mas depois daquele dia, e depois do retiro onde ela foi impactada, a vida dela mudou. E hoje eu acompanho ela, hoje eu converso com ela, ela mudou de cidade, e as fotos que ela posta, e as coisas que ela me manda, demonstram uma mudança, uma transformação de vida, e isso para mim não tem preço. É um testemunho. Eu estou para dizer para vocês que eu atendo assim, situações complicadas e difíceis, mais ou menos umas 30, 40 pessoas que nos procuram, durante todo esse 1 ano e 8 meses, que eu acompanho, que eu tal. Ela é a única que teve essa transformação. Todos os outros estão em processo, porque não é fácil, não é fácil. Mas aos poucos eles estão entendendo o que é que eles têm que fazer para desenvolverem uma família duradoura. Para concluir, famílias saudáveis são famílias geradas por jovens que conhecem os seus limites, que entendem o real significado do amor, do carinho, do afeto, do contato, e que se apaixonaram por Deus, não pelas bênçãos, mas pela graça que os alcançou. Aquela menina, ela entendeu a graça que a alcançou. Ali naquele dia no retiro, chorando, eu tenho certeza que ela entendeu que Deus a amava, independente de tudo aquilo que ela tinha duvidado dele. Mas a graça a alcançou. Ela entendeu a misericórdia do Senhor. E eu fico tão feliz quando eu conto a história dessa menina, porque a gente pode ser referência na vida de tantas outras pessoas. Você pode fazer a sua diferença na escola, na faculdade, onde quer que você esteja. Basta entender que para ser um jovem saudável, que gera uma família duradoura, você precisa conhecer os seus limites, você precisa entender o significado do amor, e você precisa buscar e ser apaixonado por Deus. Você quer gerar famílias saudáveis? Comece por você, e uma transformação sobrenatural vai acontecer na sua vida, e as pessoas que estão ao seu redor também serão transformadas. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, quero orar pela sua vida. Deus, nós não entendemos as coisas que o Senhor faz. Nós não entendemos, Deus, por que o Senhor nos coloca em tantos lugares. Deus, eu não entendo como que o Senhor me tirou lá de São Gabriel, veio me levar ali em Taquarussu, para hoje eu estar aqui em Nova Andradina com meu amigo pastor Israel. Eu não entendo essas coisas, mas o Senhor tem um propósito para tudo. As coisas que acontecem são conforme a sua vontade. Então, Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, para que a sua palavra seja colocada no coração daqueles que estão nos ouvindo. E Deus, nessa noite, nós aprendemos que para sermos famílias duradouras, precisamos ser jovens saudáveis. Deus, nós aprendemos que hoje, para sermos famílias duradouras, precisamos conhecer os nossos limites. Deus, hoje nós precisamos, nós entendemos, nós aprendemos que precisamos buscar entender o significado do amor que já foi depravado pelo mundo, que jaz no maligno. Mas o amor vem de ti, o Senhor é a origem e a fonte de todo o amor, e em ti buscamos e encontramos, como a tua palavra nos diz: buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o coração. Deus, queremos te buscar, queremos te servir, queremos ser apaixonados por ti, porque para termos famílias duradouras, precisamos ser jovens apaixonados por ti. De que adianta, Deus, vivermos uma vida de aparência, se dentro de nós o que consome o nosso coração é simplesmente algo por conveniência? O que adianta, Deus, nós olharmos para o nosso redor e nos sentirmos inúteis e não podemos fazer nada, porque nós não podemos, porque somos repreensíveis? Deus, nós queremos ser uma geração de jovens que geram famílias duradouras, porque o dia que as famílias se acabarem, o mundo se acabou. Deus, eu rogo a ti que jovens e adolescentes solteiros encontrem pessoas especiais e se casem, para que famílias duradouras sejam geradas a partir dali. Eu rogo a ti, Deus, que pessoas que não têm diálogo dentro de casa possam ser restauradas e possam viver dias melhores. Eu rogo a ti, Deus, que aquelas pessoas que estão afundadas no mundo da depressão, se mutilando, se cortando, tomando remédio para tirar sua própria vida, eu rogo a ti, Deus, que essas pessoas encontrem o significado da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, que nos limpa e que nos preenche os nossos vazios. Eu rogo a ti, Deus, que algo gigantesco seja feito nessa cidade, através da Igreja Batista nesse lugar.
Eu rogo a Ti, Deus, que pessoas aqui sejam levantadas para serem testemunhas nas escolas, para serem testemunhas nas faculdades, para serem testemunhas nos seus trabalhos e, acima de tudo, serem testemunhas dentro das suas casas, para as suas famílias, para os seus irmãos, para os seus pais, para as suas mães. Eu rogo a Ti, Deus, que nós sejamos usados para a Tua glória e só para a Tua glória, Deus. Abençoa as nossas vidas. Eu sou muito grato, Pai. Para mim é um prazer ser usado pelo Teu poder. Eu me coloco à Sua disposição para continuar fazendo isso, Deus. Abençoe essa igreja, abençoe esses jovens, abençoe o pastor Israel e os outros pastores dessa igreja, para que eles possam fazer um trabalho impactante nessa cidade e que a Sua glória seja manifesta. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.